meu bate-papo de hoje é com uma mulher multimídia. Ela é ilustradora, animadora, diretora de arte e roteirista. É com muito prazer que eu recebo aqui no Revista Fabiana Igrejas. Prazer. Obrigada por você ter vindo. Fabiana, como é que concilia isso tudo, assim? O que começou primeiro? Qual foi a função que você descobriu primeiro que você tinha vontade de fazer? Eu fiz faculdade de design gráfico, então eu acho que tudo sai do desenho, tudo parte do desenho, parte de uma ideia que precisa virar alguma coisa, né? Eu acho que tanto o roteiro, quanto a animação, quanto a ilustração, quanto os cenários, eles partem de uma ideia, de um conceito, de uma história que você quer contar, ou de um ambiente que você precisa criar para que algo aconteça. Então, eles têm uma origem parecida, assim, é uma ideia que precisa se materializar. E aí o seu primeiro trabalho no cinema foi com o curta Brazilian Boys. Como é que foi isso? Era um trabalho meio coletivo, né? Era uma coisa de um grupo, né? Como é que surgiu essa ideia? Como foi fazer? O Brazilian Boys foi o primeiro curta de galera, assim, eu nem sabia o que era cinema direito. Eu era amiga de uma galera que fazia cinema, mas eu era amiga que desenhava, amiga que fazia design. Sei. E aí eu comecei a... Você chegou a trabalhar como designer, não? Cheguei, já fiz umas coisas, logomarca, embalagem. Sei. Você trabalhou numa agência um pouco antes? Nunca trabalhei em agência de publicidade, mas trabalhei com fez design... uns freelas. Não, fui estagiária da Tátil, por exemplo, que agora é agência, mas na época era uma empresa de embalagens. Trabalhei, sim. Eu acho que tudo é design que eu faço. A abertura de filme é design. Sim. A abertura de programa de televisão é design, né? É um desdobramento contemporâneo da capa do livro, da capa do disco, né? Só que eles se mexem. Eu acho que é o mesmo trabalho com uma tecnologia mais moderna, que está se modificando. E aí, como é que juntou essa galera do Brazilian Boys? Então, era uma galera que fazia cinema, eu era amiga que desenhava e comecei a fazer para eles crédito de filme, fazia tapadeira, né? Eu era a amiga da arte. Aí quando eu vi, eu estava fazendo. E o Brazilian Boys foi, vamos fazer um filme com essa ideia? Aí eu e a Rosane, que é a minha amiga que estudava cinema, a gente sentou para escrever. Que é a Rosane Svartman, que você tem uma parceria com ela de longa data também, né? A Rosane foi a pessoa que me levou para o cinema. E que começou com o Brazilian Boys. Vamos fazer um filme com essa ideia. A gente sentou para escrever. Eu não sabia que aquilo era roteiro. Eu não sabia que colar um negócio atrás e pensar como é que seria a imagem daquilo era a direção de arte, sabe? Então, foi o primeiro filme que eu comecei a entender o que eu estava fazendo, assim. Eu tinha ajudado ela a escrever, eu escrito junto com ela, e aquilo é roteiro. Então eu sou roteirista do curta-metragem. Eu fiz os fundos e ela ficou cuidando da câmera enquanto eu cuidava do fundo. Porque era uma galera, cada um tinha que fazer uma coisa. Eu fiquei fazendo aquilo, e ela aquilo outro. Aí ela era a diretora e eu era a diretora de arte. A partir daí eu comecei a entender um pouco as funções. E aí você já foi mais para a direção de arte direto? Ainda fazia as duas coisas, né? Eu continuava estudando na faculdade de arte, de desenho industrial, e então eu sempre me aproximava desse universo dos curtas e do cinema. Nessa época eu pedi estágio no primeiro longa, que foi o Era Uma Vez. Pois é, esse foi o teu primeiro trabalho, assim, primeiro longa profissional, assim, coisa maior, né? E a história é a seguinte, assim, ouviu-se dizer que estavam fazendo um longa que tinha cogumelos gigantes, castelos de fadas. Eu falei, cara, quero ir brincar disso, né? Aí eu liguei pra lá e perguntei se eles queriam estagiar. Eu fui estagiar. Que ótimo. Aí foi assim que eu entrei no longa. Mas aí você já começa a conhecer as pessoas, e aí eu fazia, nessa época, estágio na Tátil, que era uma empresa de embalagens, né? Aí eu já não ia mais, né? Parei de ir, quando eu vi eu já estava brincando mais fazer cinema do que indo à faculdade e fazendo design. E aí você tem essa parceria com a Rosane que já é de longa data, vocês fizeram juntas o Como Ser Solteiro, o Mais Uma Vez Amor e o Desenrola. Em cada um você tem meio que uma função, é isso? É isso. A Rosane, como eu disse, foi Sua a minha amiga, introdutora no cinema, é minha amiga. E a gente fez Brazilian Boys juntos. Depois a gente ganhou, naquela época tinha um prêmio Atlantique de vídeo. Não sei se vocês lembram. É antigo, mas tinha. Aí a gente ganhou um prêmio Atlantique junto, também nessa de escrever e desenhar e fazer tudo meio junto. Sim. E aí a Rosane foi fazer o primeiro longa dela, que era o Solteiro. Que até começou com um roteiro que a gente tinha botado num concurso antes que seria o nosso primeiro longa juntos. E vocês escreveram juntas? A gente escreveu junta outro longa. E aí ela acabou pegando parte daquele roteiro e adaptando pro Solteiro, que virou outra história. E na época eu fui fazer Guerra de Canudos.
como assistente. Então, eu também não consegui fazer, que ia ser meu primeiro longa, direção de arte, mas enfim, fui fazer outra coisa. E aí, quando eu voltei, eu fiz a abertura em animação. Ah, bacana. E aí, no Mais Uma Vez Amor, eu fiz a abertura em animação, no Desenrola eu fiz a direção de arte, então a gente está sempre... Tô sempre participando dos filmes dela de alguma forma. Sei. E no teatro, como é que é a sua história com o teatro? Você já teve uma experiência, né? Também com a Rosane, né? Mas é bacana isso, que é aquilo que a gente estava falando, que quando você cria uma identidade com alguém, né? Você consegue ao longo do tempo também que os trabalhos fiquem mais fluidos, né? Assim, quando você trabalha sempre junto, aquilo parece que anda meio que sozinho, né? Assim, importante. Tem uma liberdade, eu acho, de dizer o que pensa, que essa parceria longa vai criando. Então você fica mais desamarrado mesmo, né? Para falar, não acho isso legal, pô, vamos viajar nisso. Sim ou não. Às vezes um diretor que você conhece pouco, você fica meio, o que será que ele quer? Pelo menos eu fico assim, o que será que esse cara quer? Né? Com a Rosane eu já acho que eu ajo como o que eu quero para isso e apresento, assim, fico mais à vontade. A relação que eu tenho com o teatro é muito pequena. Agora eu estou numa fase que eu estou fazendo muito filme e estou querendo me aproximar mais do teatro. Acho que o teatro, a proposta da interação do ambiente cênico do teatro é mais interessante. Estou com essa vontade agora, assim, achando que pode ser mais abstrato, pode ser mais instalação, é menos decoração. A relação mesmo dos atores, a necessidade das coisas, ela é mais concreta, assim. Tô com uma paixãozinha, assim, pelo teatro que eu ainda não desenvolvi, mas que eu tô namorando, assim, tô indo mais ao teatro, tentando ver mais as peças, como é que os atores estão lidando, como é que os cenários se transformam ali, né, na hora da peça, né? O cinema tem muito uma facilidade que eu acho. Você monta o quadro, depois você desmonta, se não ficou bom você faz de novo. Tem essa coisa de filmar que de uma certa forma facilita, eu acho. Eu acho que você monta uma estrutura que vai ter que permear a peça inteira, né? Que vai estar ali, né? E que vai se transformar em cena. Né? No cinema você transforma para a cena. No teatro você transforma em cena. Para mim, como eu nunca fiz, eu tô meio, caramba, como será fazer isso? Então eu tô querendo fazer, tô querendo passar por esse desafio, assim, brincar disso um pouco. Falei, cara, como é que é então? De repente tudo se transforma e as pessoas estão olhando, né? Como é que vai ser? Trocar 3 cenários em 1 hora de peça? Não sei. Né? Eu fiz uma peça só com um cenário fixo. Que foi o Eu Te Amo. Foi o primeiro degrau. Uma peça, um cenário, nada muda. Vamos ver o segundo. Talvez a próxima peça tenha 2 cenários. Não sei o que vai acontecer, mas tô afim. Ah, que bom. E como é que é assim? Você fez a direção de arte do De Pernas pro Ar 2, que foi um filme todo feito em Nova York, a maior parte dele. E também do filme da Júlia Rezende, que chama Meu Passado Me Condena, que foi todo filmado dentro de um navio. Qual é o desafio de você fazer uma direção de arte nessas circunstâncias, assim? Num navio que vai sair daqui e vai parar na Europa e vai ficar, sei lá, 1 mês, 2 meses que eles ficaram, não foi? A gente ficou 7 semanas filmando. 7 semanas. Fora do Rio. Pois é, e aí você lida com as coisas que estão lá já, ou você leva muita coisa, você leva coisas reservas que você pode precisar, você já tem esse trabalho já estruturado, ou você vai meio que lidando com as circunstâncias, assim? No primeiro caso de Nova York, Nova York a gente só filmou 1 semana, eu não fui. Muitos dos cenários de interior de Nova York foram feitos no Rio. A gente fez os interiores aqui, construiu, né? Botou chroma key na janela para aparecer Nova York. E em Nova York a gente só fez externa. Eu não fui fazer externa. Nesse caso, assim, o cinema você vai planejando, né? Você prepara o que você vai filmar semana que vem ou amanhã. Assim como a gente fazia no Rio, eu fiz para Nova York. Então eu preparei tudo o que precisava para essa semana de externa em Nova York e mandei para Nova York. Lá em Nova York tinha algum gringo que ia cuidar do meu departamento para mim. Nenhum contra-regra brasileiro foi. Assim. Então, mas aí vocês mandam daqui, não tem nada que é produzido lá? Não. Uma coisa ou outra foi produzida lá, sim. Aí a gente teve um diálogo por internet, mandei os desenhos, mandei prancha, fiz... Mas foi um trabalho overseas mesmo, assim, à distância. Foi simples. Era só 1 semana de externa. Então, praticamente, era pessoas andando na rua, trocar um cartaz, não tinha muita complicação. Nem tinha muito o que fazer. Se eu fosse para Nova York, seria para fazer quase uma contra-regragem mesmo, cuidar desses objetos de cena de exterior, porque a gente não teria como mexer no exterior de Nova York.
Sim, é. Né? Tem umas limitações também, assim, você pode chegar em Nova York e pintar um muro? Talvez, mas a gente não ia. Acho tem, que sim. Tem que pedir uma autorização. Deve ter que poder, né? Mas assim, a gente não tinha intervenção cenográfica no exterior de Nova York. A ideia nem era ter, até para descomplicar. Então, o filme foi desenhado para que quando se chegasse nesse exterior complicado, que é em outro país, fosse o mínimo. Então, o mínimo é alugar o carro, a bolsa da mulher, a continuidade de objetos, não tinha cenografia para esses exteriores. No filme do navio, o navio era o nosso grande cenário. Né? A gente construiu, ao contrário, como em Nova York a gente... Para o cenário de Nova York, o interior que a gente fez no Rio era o quarto do hotel. O quarto do hotel. Em Nova York tinha cenas, uma semana de filmagem naquilo, foi feito no Rio. Para o navio a mesma coisa, a gente fez o interior da cabine em estúdio no Rio. Só porque era apertado, que era difícil filmar, mas filmar na cabine do navio, né? Punk. Então vamos fazer isso aqui, a gente fez numa dimensão maior para ser mais confortável para filmar. E o resto do navio todo era o navio. Então, o nosso maior cenário era o navio. Eu também, assim como em Nova York eu não tinha ingerência no navio, você também não pode sair transformando o navio. Sim. Até porque o navio topa participar do filme para aparecer como ele é. Sim, e o navio tinham outras pessoas também, né? Vocês não fecharam o navio, né? Ele tava em cruzeiro mesmo, não? Figuração espontânea. Né? Figuração espontânea. Tinha uma galera do navio que adorava aparecer. Sempre tem uma galera que adora aparecer. São 4.000 pessoas, de 4.000 pessoas, 20 querendo aparecer, já faz essa figuração. Tá ótimo, né? Deu certo. Maravilhoso. E tinha o pessoal do navio, que é como se eu tivesse uma equipe de arte dentro do navio. Então, eu tinha a galera do próprio navio que cuidava de mobiliário. Então, eu preciso de tantas cadeiras aqui naquela cena, assim. Mas aí você tinha que se adaptar também com o material que você tinha lá, né? Antes de embarcar, eu fui ao navio uma vez ou duas por semana, durante 4 semanas. Ah, tá. Né? Eu sabia todo o material que eu tinha que levar para o navio. Então, eu comprei tecidos que combinavam com o navio para criar fundos que pudessem estar no navio. Sei. Né? Eu sabia qual era o mobiliário do navio, então eu tinha um inventário do que eu poderia usar e como é que eu ia usar. Então é um planejamento, não é cenografia, é um planejamento de como usar aquela estrutura a seu favor. Pois é, isso é uma outra coisa que eu acho que as pessoas têm muita curiosidade, assim, essa relação entre o cenógrafo e o diretor de arte, onde é que essas profissões se misturam, né? Onde é que começa uma e termina a outra? Como é que funciona essa parceria? A relação do diretor de arte com o cenógrafo depende do tamanho do projeto, né? Tem muitos projetos que eu faço que eu não tenho cenógrafo. Você faz o cenário, sim. Eu desenho o cenário. O cenógrafo é um profissional mais técnico. Ele, para mim, é o cara que entende do que eu não entendo. Ou do que não dá tempo, ou que faz o que não dá tempo de eu fazer. Num projeto muito grande, é a pessoa que vai sentar para desenhar as plantas. Embora você já tenha desenhado as vistas. Né? Então, é uma pessoa que vai trabalhar entre você e o cenotécnico. Ele vai... ele cria também com você... Vamos começar de novo? Porque é difícil, né? É misturado um pouco, né? É difícil explicar rápido, né? Num esclarecimento geral sobre as funções, assim, o diretor de arte tem uma visão macro e o cenógrafo tem uma função técnica. Mas não é só isso. Né? O cenógrafo não é um cara só técnico, é uma pessoa com quem você troca ideias de como resolver problemas, de como adaptar ambientes. Assim, não é só o cara que vai desenhar a tapadeira. Ele é o cara que vai pensar essa tapadeira com você, que vai trazer novos materiais, que traz soluções também. Mas a ideia do cenário é do diretor de arte. É do diretor de arte. E a escolha também dos objetos, enfim, de como que você vai compor aquilo. Né? A rigor, o diretor de arte... E isso varia também de trabalho para trabalho, de equipe para equipe. Né? Eu, Fabiana, quando sou diretora de arte, eu trabalho em grupo. Eu gosto de trabalhar em grupo. Eu acho que tem uma hierarquia onde a minha palavra é a última, é a que decide, porque alguma hora alguém tem que decidir. Sim, então, por favor. Né, hoje sou eu, né? Mas eu trabalho com cenógrafos que criam comigo, com produtores de objeto que criam comigo. Assim, eu gosto de juntar a galera e falar, então, como a gente vai resolver isso? Isso eu acho mais rico. E é um trabalho muito legal, né, da direção de arte, né? Porque é um trabalho de pesquisa mesmo, né? Cada universo que você entra, você tem que ali mergulhar ali, né? Porque tem que meio que localizar uma época ou uma situação ou um espaço, né? Assim,
Eu tento organizar as minhas equipes, assim, quando eu organizo a equipe, eu já tenho uma ideia do que eu quero que seja, assim, da cara desse filme ou desse cenário que eu preciso fazer para o teatro ou para uma animação. Eu já sei o que eu quero. Eu acho que não adianta eu montar uma equipe quando eu não sei o que eu quero ainda. Porque eles têm que saber, eu tenho que dizer para alguém, essa equipe está lá para que eu diga o que precisa ser feito. Então, a direção de arte, ela não é só uma função criativa, ela é uma função gerencial também. Isso é uma coisa que eu acho que as pessoas falam um pouco. O diretor de arte é o cara que inventa, que cria, né? O artista plástico não é. Ele é uma pessoa que dirige um departamento antes de tudo. Então, eu acho que para isso funcionar, você tem que ter uma ideia clara do que você quer. E aí o cenógrafo vai te ajudar no que é dele, que é desenho técnico e solução de problema material. O cenotécnico vai entrar com o que é dele, que também é solução de estrutura e material, né? O produtor de arte vai entrar com o que ele precisa fazer, que é adereçar esses cenários com os objetos certos que compõem aquele ambiente que você imaginou e que você teve que mostrar para eles. É um trabalho Então de você grupo. meio coordena esse grupo, né? Você coordena a realização de uma ideia. Mas tem que ter a ideia antes, que é aquilo, né? Tanto para o roteiro, quanto para o cenário, quanto para a animação, você tem que sempre ter a ideia antes e ver qual é a melhor maneira de realizar aquilo visualmente. Claro. E o seu trabalho de animação, ele começou com o grupo Parafernália? Como é que foi isso? Assim, você foi trabalhar com eles e vocês criavam juntos, você dirigia e fazia as animações? A Parafernália não era um grupo, era uma produtora de computação gráfica. Como Ser Solteiro, por exemplo, eu fiz uma animação para a abertura do filme, que era em stop motion. Era uma coisa que eu adorava fazer. E eles também gostavam de fazer. Aí eu comecei vou fazer com eles, né? Eu já conhecia a galera, a gente foi lá e fez junto. A partir daí a gente fez outras coisas. O stop motion do Como Ser Solteiro, foi muito... a gente aprendeu fazendo, assim. Todo mundo sabe o que é stop motion. Então, a gente foi lá, vamos botar as pecinhas, ligar a grua, né? Tec, faz mexer. A gente estudou as velocidades, fez uma planilha gigante à mão, foi um trabalho super artesanal. Quando a gente foi fazer a abertura do Mais Uma Vez Amor, a gente queria um pouco aquilo, mas tinham se passado muitos anos, já não se fazia, a gente já não queria fazer em stop motion, a gente queria fazer no After Effects, já fazer aquilo digitalmente. Então, de uma certa forma, a Parafernália foi um lugar onde eu pude ficar experimentando várias formas de animação. E você ainda está fazendo alguma coisa com animação? É uma coisa bissexta que você faz quando pinta? Eu faço quando pinta, eu gosto muito, assim. Porque é uma mistura da ilustração com o audiovisual, né? É verdade. E ilustração, você está ilustrando agora um livro que vai ser lançado? Eu não sei quando vai ser lançado, mas eu estou ilustrando um livro que se chama A Menina, que é da Azog, a editora, e o autor é o César Melhorim. E é o primeiro livro que eu faço assim que é mais abstrato, que não é infantil. Os outros livros que eu fiz são todos infantis, com os desenhos mais literais, assim, né? Querendo ajudar a contar a história. Esse livro eu acho mais difícil, que é um livro que tem texto e tem ilustração. Não necessariamente um está grudadinho ali no outro, querendo contar a mesma história, né? Explicando. É divertido, tô achando divertido. E você estava falando que você gosta muito, né, desse processo da ilustração também, que é um processo mais solitário, né, mas que ilustrar é muito livre, né? É solitário e é livre na mesma medida, né? Porque sou eu que começo e eu que acabo. Tem ninguém mais, né? Então é muito bom. Eu gosto muito de ficar escutando música e desenhando. Então são bons momentos, assim, eu comigo mesma. Delícia. E não tem equipe, então é diferente. Ao mesmo tempo, fazer cenário, fazer cinema, fazer televisão, é legal porque tem equipe. Sim, que né? tem uma grupo, galera tem que você pra fala, dividir, tá pra bom, trocar. O que você acha desse vermelho, né? É bom ter ideia, outra ideia. Alguém rebater o que você está pensando também. Criar tem junto, os dois né? lados. Você consegue dizer assim, aonde você se sente mais à vontade, o que você gosta mais? Porque às vezes não dá pra dizer mesmo, mas... não dá pra dizer não. Né? Cada um tem uma graça, né? Eu gosto de variar, sabe? Sei. Acho que durante muito tempo eu fiquei me cobrando, eu faço um monte de coisas. O que eu sou? O que eu faço? E tem uma cobrança, né? Mas Sim. você é diretora de arte? Você é roteirista? Você é animadora? Não. Já relaxei, cara. Eu faço um monte de coisa. Mas assim que é bom a vida, né? Cada vez mais eu acho que a tendência é essa, né? Assim, as profissões irem abrindo e as pessoas irem fazendo mais coisas mesmo. Eu gosto dessa variedade. Eu gosto de um dia estar
na Caatinga montando cabana, e no outro dia eu tô no navio. E não tá em casa desenhando. No outro dia eu tô em casa desenhando, escutando música, né? Acho que a vida é mais divertida, assim. Vamos nessa. Não tô afim de andar em linha reta, não. E vem cá, Fabiana, agora no momento, quais são os seus últimos trabalhos? Você fez O Passado Me Condena, que vai estrear daqui a pouco, né? Isso. E tá com alguma coisa em vista, assim, por agora? Então, o Meu Passado Me livro, Condena, né? vai estrear agora em outubro, o filme. A gente tá em pré-produção agora da segunda temporada da série do Meu Passado, que é um filme verdade, que nasceu que começou de uma na série. série, virou filme e voltou pra segunda temporada. Exatamente, que é outro cenário completamente diferente, porque a primeira temporada eles eram recém-casados e estavam em lua de mel. Então foi a primeira temporada inteira lua de mel. E a segunda temporada eles agora casaram. Então é a primeira temporada deles, de fato, casados, na sua própria casa. Então é um outro ambiente, mudou tudo. Agora estou ilustrando o livro e pensando aí nos próximos. Ah, que bom. Boa sorte para você. Obrigada. Muito obrigada pela sua presença.